Olá, queridas almas, imenso prazer, muita alegria mesmo estar aqui mais uma vez, vocês aí junto conosco aqui, eu aqui, ao lado dessa querida criatura chamada Adão Nonato. Muita alegria estar ao lado dessa querida criatura chamada Dora Martins. Ah, muito bom mesmo estar com esse mocinho aqui, viu? Exemplo de força de vontade, de amor, de trabalho, de garra. Pois é. Você fala para esse mocinho, né? Às vezes eu chego em algumas lojas, eu falo, por que está desse jeito? Você só tem promoção para... promoção, e não pro mocinho. Alegria, meu querido, alegria mesmo. Tá sempre se recuperando, sempre se fortalecendo, quiser uma aguinha tem aí. Graças a Deus. Estamos aqui, muito feliz, viu? Estarmos ao seu lado aqui, meu querido. E agora nós temos aqui um assunto que sempre quando se fala nesse assunto, o doutor Adão sente. Doutor Adão o quê? Sente. Sim. Olha só, algo que o senhor labuta muito, tá? Para que as pessoas vençam este vício, denominado cigarro. Por isso que as vibrações, nossa, tem que ser muito forte nesse momento, né? Sim. Sua sensibilidade não ser agora convidada a se manifestar. E o senhor agora tem bastante força para falar sobre esse assunto, porque vai realmente abrir a mente de muitas pessoas. E diz o seguinte, veio de uma alma querida feminina, aqui de São Paulo. Doutor Adão e Dora, estou com um desafio, pois o pedreiro que está construindo o piso de minha casa fuma muito. E temo que isso fique impregnado no ambiente após a obra acabar. Como devo abordar o assunto com ele? Isso é muito prejudicial ao ambiente que será a minha casa de moradia? Aí, doutor Adão. Muito importante, né? E essa alma querida tomou uma iniciativa muito interessante, porque esse programa, ela pode colocar lá para que esse pedreiro ouça. E quando ele ouvir, ele vai ficar sabendo. Então, como tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, pode ser que ela esteja ajudando esse cidadão a se livrar de uma coisa muito ruim na vida. Nada acontece por acaso. E nós sempre somos cercados por aqueles que têm relação conosco de vidas passadas. Veja, a lei de ressonância diz assim, semelhante atrai semelhante. Ela pode dizer, mas eu nunca fumei. Mas pode ser que hoje você, dona dessa casa que ele está construindo, seja a dona da fábrica de cigarro do passado, quando ele se tornou viciado na primeira vez. E aí o que acontece? É claro que se ele fica fumando, vai impregnar a sua casa. Mas se você fala, se ele fica sabendo, então ao invés dele impregnar a sua casa, ele vai se desimpregnar desta vibração. Se for explicado a ele que cada vez que ele fuma, ele vai fazendo cristalizar em torno dele, no perispírito, uma vibração pesada, que é chamada de, Jesus chama de carniça. E diz, onde está a carniça, juntam-se os abutres. Então, se ele fuma, ele anda com essa energia em torno dele. E essa energia atrai entidades inferiores que têm sintonia com aquela vibração. E aí ele fica com cineminhas na cabeça de fumar. Fuma, tá passando o tempo. Quanto tempo faz que você não fuma? Fuma agora, tá? E ele vai fumar. E quando ele fuma, ele põe aquela fumaça para fora, que fica impregnado no perispírito dele, mas também fica no ambiente onde ele está. Então, vai ser necessário que haja uma ação para desintegrar estas energias. E esta ação, ela pode ser feita durante o trabalho que ele está fazendo ou depois. Se ele demora, tal, né? Quando ele entregar a casa, aí você começa a fazer todo um trabalho
Tem 1000 maneiras de você fazer Higienização? um trabalho de higienização. Está entendendo? De desintegrar as energias negativas que tenham ficado ali por causa do trabalho dele, da presença dele e da ação dele de fumar ali no seu ambiente. Então ele vai estar fazendo uma coisa ruim, que é criando na sua casa uma carniça. Jesus fala, onde está a carniça, juntam-se os abutres. Carniça é essa vibração inferior das nossas tendências negativas. E os abutres são os espíritos inferiores que precisam dessas carniças. Então, vão espíritos lá, se fica essa carniça, espíritos que se alimentam no plano espiritual desta energia. Quando ele for embora, quando terminar, precisa tomar cuidado porque alguém na sua casa, seu marido, filhos, então, etc., pode começar a ficar com vontade de fumar. Então, doutor Adão, é interessante o livro, né, que fala a respeito desse assunto de uma maneira incrível, que Fernando Warner, uma pessoa que escreveu com Chico Xavier esse livro, Janela para a Vida, até não é tão conhecido assim. E neste livro ele faz questionamentos para o Chico Xavier e para Emmanuel, Fernando Warner, né? Que é o espírita tal, que inclusive antes ele já havia feito um livro falando como largar cigarro, só que não tinha essa abordagem espiritual. E neste livro ele trouxe essa abordagem espiritual e trouxe umas informações interessantes. Uma delas, é claro, é a manutenção dessa informação que todos sabem, que o perispírito fica realmente impregnado quando se desencarna, continua sendo impregnado, e vai necessariamente precisar realmente fazer essa sepsia energética, no caso, no perispírito, quando se desencarnar. Agora, ele diz que quando a pessoa se desencarna, já tendo esse vício aqui, ele vai necessariamente que trabalhar a questão no plano espiritual. Quando ele tem a vontade de largar, ok, beleza. Agora, se ele não tiver, ele vai ter que estar submetido a um tratamento que, inclusive, usa de cigarros até similares ao da Terra, como, por exemplo, cigarros etéricos. Eu sei que isso, veja bem, tem opiniões contrárias, mas nós estamos trazendo aqui apenas o que está no livro escrito por Chico Xavier, tá? E com a colaboração de Emmanuel, no caso, que esse Fernando Warner fez, conjuntamente com o Chico Xavier. Então, é interessante que ele faz uma pergunta para Emmanuel e diz, escuta, então, já que tem esse tratamento lá no plano espiritual, é mais fácil largar lá ou aqui? Né? E o Emmanuel diz, olha, como é questão é nocivo, por ser tão nocivo esse vício, é tão difícil aqui como lá. Então a gente sugere, né, doutor Adão, que comece aqui a largar, né? Sim. Porque inevitavelmente ele vai ter que largar. Vai ter que largar. Então começa a se esforçar aqui, né? Vai ter que largar porque nenhuma de minhas ovelhas se perderá, vós sois deuses, que brilha a vossa luz. Então, isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Tudo aquilo que semear, isto mesmo havereis de colher. Você vai colher o que você semeia. Por quê? Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. E você tem que manifestar isto. E para manifestar, você vai passar por sofrimentos. Está escrito lá, né? Da lei não passará um jota um tio até que tudo seja cumprido. E quando é que tudo vai ser cumprido? Quando você chegar ao ponto de, ao invés de você ser um rebelde, você vai pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Senhor, me ajuda. Então você vai receber, que não adianta muito querer ajudar quem não quer, né? Senhor, me ajuda. Aí, aquilo que Jesus fala, vós sois deuses, e o reino de Deus está dentro de vós, você vai manifestar. E aí você vai passar de ser um viciado a ser um voluntário no trabalho de ajudar o semelhante. Com certeza, com certeza. Entendeu? E, inclusive, pergunta, né, nesse livro se existe as chamadas recaídas, né? Assim como tem aqui no plano físico,
também no plano espiritual há as recaídas. Olha que interessante. Bem, mas esse assunto que o senhor domina muito, nós vamos ter que continuar no próximo, após o intervalo. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, tudo ótimo. Então, meus queridos, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já para continuar com esse assunto realmente que mexe bastante com o Dr. Adão.